Entendeu, Sueli? Entendi, Ivan. Entenderam, meninas? Sim. A Érica tinha aberto o microfone. Tinha ensaiado falar alguma coisa. Quer falar, Érica? Não, eu só ia comentar com você, com todo mundo que um dia além dessa passagem da abertura do Mar Vermelho e tudo, e a gente sempre vê nos filmes e vê nos desenhos que o povo atravessa o Mar Vermelho e olhando a imagem daquilo tudo. E o Senhor, aí quando eu li essa passagem, eu vi que eles passaram a noite. O Senhor ministrava o meu coração que muitas vezes o Senhor permite algumas coisas acontecerem, a gente atravessa algumas coisas e tem muitas coisas que a gente não vê, porque o povo passou a noite, porque se eles realmente tivessem visto o tamanho das ondas, vendo passando peixes, tubarões, sei lá, né, tantas coisas, realmente o povo não passaria, o povo ficaria com medo, mesmo tendo nuvem, mesmo tendo coluna. Então tem muita coisa que o Senhor nos priva de ver e a gente vai entender só mais na frente, né? É só isso. Só. Por que que Deus faz isso, Érica? Porque quando Deus nos envia para um caminho, ele já preparou o caminho, as ferramentas, a solução. Ele já sabe os problemas que podem vir. Ele conhece a nossa fraqueza e as nossas forças. Deus nos dá exatamente o necessário. Deus não nos dá um fardo maior do que aquele que podemos carregar. Então, diante disso, eu preciso dar uma palavra muito amorosa para vocês. Parem de dizer eu não aguento mais. Primeiro, que isso é uma mentira, porque você fala eu não aguento mais hoje, levanta no dia seguinte, recebe uma boa notícia e diz dá para andar mais uma milha e bota uma sorrisão no rosto. Então, no dia que você falou não aguento mais, primeiro, foi mentira. E segundo, você pegou contra Deus. Porque Deus já te disse que você aguenta, você suporta. E a prova é essa que você está aqui, viva. Então, tira esse pensamento depressivo da sua mente. É a primeira palavra amorosa do dia de hoje. Bota um sorriso no rosto, porque você aguenta. Que a hora que você não aguentar, Deus não vai deixar isso chegar até você. E você é muito mais forte do que você pensa. Por que que eu estou falando isso? Porque eu creio 100% na Bíblia. E aí, se eu creio 100% na Bíblia, e a Bíblia fala algo como isso, pronto, acabou. Eu não posso mais reclamar. Eu preciso entender por que que isso está acontecendo e o que que eu posso fazer para melhorar isso. É a primeira coisa. É a autorresponsabilidade que todos nós temos. Porque se é por ali que Deus mandou passar, gente, não tem desvio de caminho, entendam isso. Não tem desvio do caminho. É por ali, é por ali. E vamos, por ali tem o mar. Ei, Deus falou que é por ali. Então, ou vai aparecer um barco, ou Deus vai me fazer andar sobre as águas, ou o mar vai se abrir, ou vai aparecer um túnel subterrâneo. Gente, eu não sei. Mas se Deus falou que é por ali, eu não vou desviar o caminho. Eu tenho que passar por ali. E vamos, mas por ali está tendo tiroteio. Tem que passar agora. Deus vai desviar a bala. Ou eu vou tomar um tiro. Mas eu sei que eu não vou morrer. Porque eu vou tomar um tiro, Deus vai me levar para o hospital e tem algum propósito no hospital. Tem algum propósito no tiro. Tem algum propósito na situação. Tem propósito em tudo se eu estiver no caminho certo. Aonde não tem propósito é no desvio do caminho. No desvio do caminho não tem propósito. Preste atenção. Jonas se desviou do caminho. Jonas não queria ir para Nínive. Jonas entrou no navio. O navio iria afundar. Você não vê, aqueles homens iam morrer junto com Jonas. Jonas pula do navio, é jogado do navio e uma baleia engole. Você não vê acontecer nada na vida daqueles homens que estavam no navio depois. Acabou. Acabou a história para eles. Acabou.
Não tem propósito, Jonas está ali. Caminho desviado. A baleia vai lá e cospe Jonas em Nínive, a baleia vai embora. Acabou, não tem propósito na baleia. Caminho desviado não tem propósito. Não acontece nada no desvio do caminho. Nada. Só morte. Agora, no caminho correto. Caminho correto é um caminho de milagres. Caminho correto, eu posso estar no fundo do poço. José. Eu posso ser vendido como escravo. José. Eu posso ser preso injustamente. José. Mas eu estou no caminho para virar governador. Porque a promessa é essa, eu estou no caminho certo, então vai acontecer, porque a minha fé não me fez desviar do caminho do Senhor. E aí, no final, o que dá? José é governador e a família dele, de joelhos, perante ele. Exatamente como Deus tinha falado que iria acontecer. Pode falar, Célia. Olá, para quem eu não vi ainda, não dei bom dia. Ivan, como você disse, Deus sabe quem somos, Deus sabe exatamente como cada um é. E Ele sabia onde nós íamos vacilar e onde nós íamos ter muita ou pouca fé. Só que o que entendemos sobre fé é que às vezes nós achamos que a nossa fé está baseada no que nós sentimos, emoções, pensamentos. Muitas vezes nós temos esse desvio, porque eu também já tive, já aconteceu comigo. Eu achava que quanto mais oração, quanto mais jejum, quanto mais Célia, né? Não que isso não seja bom, entenda, isso obviamente faz parte para que a nossa fé aumente, né? Para que a nossa fé seja colocada no lugar certo, que é a palavra, né? Nossa fé tem que ser baseada na palavra, e você disse assim, eu creio 100% na Bíblia. É aí que deveria, né? Deveria no passado. É aí que deve estar baseada a nossa fé. Na palavra do Senhor. A nossa fé em nós mesmos, nas emoções, no sentimento, ela vai falhar. Né? Foi como você disse. Se a minha internet cair aqui, gente, vocês me desculpam, mas eu volto. É como você disse, as emoções, os nossos sentimentos, o que precisamos fazer ao longo da nossa caminhada, o que precisamos entender com tudo isso, e causa as nossas emoções, causa os nossos sentimentos, causa tudo isso. E é abalável, tudo isso é abalável, né? Quando se trata da gente, quando se trata de nós, sabendo que a nossa fé tem que estar 100% baseada na Bíblia, no que a Bíblia diz, no que a palavra do Senhor nos diz. Porque se não fosse assim, Moisés também não ia temer. E ele temeu. E ele usou de argumentos para dizer, Senhor, eu? Então, quando a ira do Senhor se acendeu sobre Moisés, que ele disse, Moisés, eu já te preparei. Eu já falei com você, já está pronto, já. Então, assim, não é baseado no que você sente. Então, assim, pelo que a gente já estudou referente ao deserto de Moisés, e você já disse referente a Moisés da outra vez que a gente estudou, ele teve que ir com medo mesmo. Se tivesse com medo, ele tinha que ter ido com medo. Se tivesse algum receio, por quê? Porque a palavra para Moisés foi assim, Moisés, não é quem tu és. Tu vai representar quem eu sou. O eu sou te mandou. Uhum. O eu sou falou que é para você ir. Então, assim, você não tem que ter medo de quem eu sou. Porque verdadeiramente, Moisés, eu te levantei, eu te forjei, eu te preparei para isso. Trazendo para o nosso dia de hoje.
Vai ter medo, vai ter dias de choro, de angústia, vai ter dias de choro, sofrimento, vai ter dias da gente pensar assim, meu Deus, será que eu posso? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Por quê? Porque são sentimentos nossos. Mas aí vem uma palavra, vai porque eu sou contigo, vai porque eu te forjei a isso. Porque, tirando um pouco o foco de Moisés, não saindo da palavra, Uhum. Elias foi assim. Elias fez tudo aquilo. O Senhor mandava, Elias fazia. E, de repente, por uma palavra de uma mulher, Elias correu para a caverna. Por uma ameaça. Mas, mesmo assim, o Senhor, mesmo com todo o sentimento que Elias teve ali, de depressivo, de toda aquela situação, ele ficou um tempo calado e ficou um tempo ali escondido, mas o Senhor mandou um anjo lá. Falou, olha, come e bebe, porque grande é a caminhada. Você ainda tem mais 40 dias aí. E ele percorreu esse. Não é que não vamos ter, não é que não vamos nos entristecer, não é que não vamos oscilar, mas essa oscilação, penso eu, se eu tiver errada, por favor, me corrija, penso eu que essa oscilação, esse medo, esse sentimento, essas emoções, são baseadas nos sentimentos, nos nossos pensamentos. E somos seres humanos. Tanto Moisés, quanto Elias, quanto qualquer outro, teve isso. Mas permaneceu na onde? A fé estava onde? Na palavra que tinha sido entregue. Se eu estiver errada nesse meu pensamento, Ivan, me corrija em tudo isso, por favor. Assim, é um entendimento, você falando, né? Uhum. Você falando e veio esse entendimento. Porque ninguém, assim, acorda todo dia 100%, mas a nossa fé tem que ser baseada verdadeiramente na palavra que o Senhor nos entregou. Isso. Porque eu sempre digo assim, né? Sobre as nossas vidas, há uma palavra, há uma promessa, e não é de homem, e não é de um ser humano. A nossa vida tem que ser caminhada, baseada nessa palavra, e aí é que a nossa fé aumenta. Sim. Né? Porque a gente vai oscilar, vai vacilar algumas vezes, mas a gente pode voltar para esse caminho, a gente pode até parar e descansar, como Elias fez, né? Teve que ter 80 anos de preparação para Moisés, sendo ele dividido no Egito e sendo ele dividido no deserto, né? Como você mesmo disse. Mas há uma preparação para que nós, sim, alcancemos o que o Senhor quer que nós alcancemos, né? E como a gente está falando de deserto, o que nós alcançamos, queremos alcançar é nossa restauração, nosso entendimento para que venha o propósito do Senhor sobre a nossa vida. Vamos lá. A primeira coisa que precisa entender é a definição de fé. E aí eu vou para a definição humana. Porque a definição humana, a definição do dicionário, né? Ela aponta verdadeiramente o que é fé. O dicionário diz que fé é uma certeza absoluta, uma confiança absoluta. Isso é fé. Ok? Confiança absoluta. Ou seja, não tem dúvidas. Quando eu vou para a Bíblia, eu gosto de Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, não é nada que eu tenha visto, não é nada que faça sentido, não é nada que tenha lógica. Fé. Romanos 10 vai dizer que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a gente junta esses 3 versículos,
eu consigo definir a fé. Fé não está naquilo que eu quero. Fé não está naquilo que eu desejo e coloco para Deus. A fé está naquilo que Deus fala para mim que vai acontecer, ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está naquilo que Deus fala para mim que vai acontecer. Mesmo que seja impossível, ilógico, não humano, Hebreus 11. E para eu exercitar essa fé, eu preciso ter uma confiança absoluta em Deus. Confiar, crer e não duvidar que vai acontecer. O problema é que hoje nós estamos tratando a fé a partir do pensamento humano. Então, eu quero alguma coisa, e aí eu digo assim, eu tenho fé que vai acontecer. Baseado em quê, se Deus não te falou? Não é baseado em Deus, é baseado no teu comportamento humano, na tua lógica humana, naquilo que você sabe como fazer. Tanto é que a maioria de nós tem sempre uma resposta e uma ação em direção à fé que eu digo que tem. Então, para começar, fé é sobrenatural e não tem ação humana. Não tem ação humana para a realização daquilo que eu tenho fé. É uma ação divina. Ou algum de vocês vai conseguir me encontrar uma lógica em alguém que recebeu a promessa de que as nações estariam curvadas a ele, quando ele não é rei, não é príncipe, não é herdeiro de nada. Ele é o menino mais novo de uma família de 12, são todos simples. Ele recebe a promessa de que nações se curvariam a ele, e aí ele é vendido como escravo, colocado num poço para morrer, se torna prisioneiro com uma acusação injusta dentro de um palácio egípcio, o povo mais poderoso da terra naquele momento, e ele era prisioneiro, e no outro momento ele era escravo. Vocês vão conseguir me mostrar uma lógica humana nessa história toda para esse menino, em algum momento, se tornar governador? Não tem lógica. Só precisa crer e deixar Deus fazer. E eu segui o fluxo sem questionar Deus, sem reclamar com Deus, sem desviar do caminho, sem desviar da minha fé. Qual o caminho? O caminho é a minha fé em Deus. O caminho não tem nada a dizer para onde eu ando. Eu só preciso saber se Deus me colocou aqui. Eu só preciso saber se é Deus que está direcionando. Se eu não tomei nenhuma ação para vir para cá, foi Deus que me trouxe. É simples assim. Então eu não fecho portas e nem abro portas. Eu apenas permito que Deus me leve para onde Deus tiver que me levar. Esse é o caminho. Quando a Célia estava falando da questão do pensamento humano, da nossa mente, né? Dos nossos desejos, que é isso que nos faz pecar, é isso que nos faz desviar, né? Foi isso que a Célia falou, não foi isso, Célia? Muitas vezes são nossos pensamentos, os nossos desejos, que é o que nos faz Nossas desviar às vezes, do emoções, caminho. pensamentos, oscilar. É oscilar nesta fé. Oscilar, exatamente. Para isso, Deus deixou para a gente Romanos 12. Não vos conformeis com esse mundo. Renove os vossos entendimentos para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da mente pela mente de Cristo. Sim, a nossa mente vai fazer a gente oscilar.
A nossa mente natural vai fazer com que a gente peque. A nossa mente carnal e humana, sim, vai fazer com que eu deseje, muitas das vezes, fazer a vontade da minha carne. Como eu me livro disso? Renovando a minha mente, não me conformando com esse mundo, renovando a minha mente pela mente de Cristo, pela vontade do Senhor, que sempre é boa, perfeita e agradável para a minha vida.